Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Desestressa. Eu sou Patrícia Carreiro. E eu sou a Luma Brito e juntas nós ajudamos vocês a gerenciar o estresse, a melhorar o seu desempenho, melhorar o seu humor e, consequentemente, as relações à sua volta. Mas eu sei o que fazer, mas por que eu não faço? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu queria contextualizar o tema, né? Isso eu já sei por que eu não faço. O que significa isso? Ah, eu já sei e eu não faço. A gente está trazendo o maior exemplo que eu vejo, né? Que isso, a quantidade de mulheres, então, podem falar de super experiência. A gente quer emagrecer, a gente quer ficar com aquele corpo lindo, a gente sabe que precisa fazer a dieta, a gente sabe até o que a gente precisa e pode comer, a gente sabe com Que que precisa exercício que fazer tem que atividade fazer, física, né? sabe tudo E isso. Não faz. por quê? Fê, por que será que a gente Fih. não faz? Então, Então, eu acho gente, a live de hoje é sobre isso. Então, já chama as pessoas que estão nessa função de querer muito alguma coisa, de saber como chegar lá, saber o caminho, mas não fazem por algum motivo. Que a gente vai te contar por quê. Ha! Tô aqui reduzindo Bom, o som dos microfones, mas vamos lá. Gente, isso que a Patrícia falou é muito certo. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu preciso emagrecer, eu não quero comer doce, ela sabe o que ela precisa fazer e ela vai e come. Ou então uma pessoa que precisa parar de fumar e ela sabe que o cigarro tá fazendo mal pra ela, que ela precisa parar, mas ela vai e mesmo assim fuma. Então é sobre isso que a gente quer falar com vocês. Quando isso acontece, a pessoa ela tem... Vamos começar primeiro falando de razão e emoção, Patrícia? Acho que vai vamos ser trazer melhor. porque é uma explicação que vai contextualizar lá na frente. É. Vamos lá. Traz aí, Luma, qual a diferença principal entre a razão e a emoção? Gente, vamos lá. Ontem a gente começou falando, né, que a gente fala do hemisfério direito do cérebro, hemisfério esquerdo do cérebro. É uma metáfora, né, uma analogia que a gente faz para ficar, nem é metáfora, né, uma analogia que a gente faz para ficar um pouco mais didático e para a gente conseguir entender melhor. O nosso hemisfério esquerdo, ele é responsável pela razão. O nosso hemisfério direito do nosso cérebro é responsável pela nossa emoção. Então vamos lá. A razão é aquele lado de análise, é um lado mais analítico, mais de fatos e dados. A gente chama de lado cientista, um lado mais racional. A emoção, o hemisfério direito, o hemisfério da emoção, é aquele lado onde a pessoa é mais... Não vou falar pessoa, gente, tiro pessoa. É o hemisfério, onde é o lado mais criativo, mais espontâneo, mais romântico. A Patrícia até falou ontem, né? Mais impulsivo. Então, essa é a diferença entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O lado racional, a razão e a emoção. Então, o que eu quero trazer para agregar isso tudo que a Luma já falou? Pensem o seguinte, o lado racional é o lado que trouxe a humanidade para o que é hoje, o lado evolutivo. Porque a gente, como ser humano, somos os únicos animais capazes de analisar, contextualizar, tirar conclusões pelos fatos que aconteceram. Então, isso é super positivo e trouxe a gente até aqui, lado racional. O que é o lado emocional? O lado emocional é aquele lado que é mais instintivo, é aquele lado mais animal, aquele lado que vem, que você não controla. É como se fosse... gente, também não funciona bem assim, mas pensem no racional como cérebro e o lado emocional como coração. Você não controla tanto se o seu coração começa a acelerar ou se você fica mais para baixo. Então, essa diferença entre a razão e a emoção é super importante para o contexto todo que a gente vai trazer hoje da inteligência emocional, da parte da importância de desenvolver isso tudo. E assim, Ok? e por que o tema, a gente começou falando, isso eu já sei por que eu não faço. O que isso tem a ver com razão e emoção? Porque o cognitivo, o lado racional, é o lado que você sabe o que você precisa fazer. Igual, eu sei que para ter o corpo ideal, eu preciso malhar, eu preciso comer bem. Você sabe o que você precisa fazer. Mas o que te leva à ação, leva a agir,
é a emoção. Então, quando a gente está com desalinhamento nas nossas emoções, a gente tende a não fazer o que precisa ser feito. Sabe? Fazer aquilo que a gente sabe que precisa fazer, mas às vezes a gente não faz. Então, é devido a um desalinhamento das emoções. E por isso que a gente começou contextualizando o que é razão e emoção. Isso aí. O que é a inteligência emocional nesse caso? É justamente porque, assim, esse é um assunto que a gente ama e é justamente o que trouxe a gente, né, Luma, nessa jornada toda de... Porque na hora que você entende que sem a inteligência emocional você deixa de desenvolver inúmeras coisas na sua vida, e inúmeras coisas que eu digo é o relacionamento, seja em casa ou no trabalho, seja o lado profissional, seja a sua saúde, seja o relacionamento com os filhos, seus amigos, tudo pode ser melhorado imensamente quando você desenvolve essa inteligência emocional. E durante muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, o que era mais importante na vida das pessoas ou no reconhecimento das pessoas? Era o coeficiente intelectual, Cognitivo. aquele famoso QI, sabe? Que todo mundo fazia teste. Eu, pelo menos, quando era pequena, eu fazia teste pra caramba de QI, principalmente na internet, quando começaram a lançar isso, porque eu entendia que isso era a coisa mais importante. Então, se eu fosse muito inteligente, se eu soubesse muitas coisas, eu poderia chegar onde eu quisesse. Hoje em dia... Quer falar, Luma? Pode falar. Hoje em dia, o que está sendo muito reconhecido no mercado de trabalho internacional? São as soft skills, que é justamente a parte de inteligência emocional, são aquelas pessoas que conseguem trabalhar, liderar, ver situações de uma forma mais analítica, conseguem controlar o ambiente, conseguem controlar as suas emoções. Então, a partir dessa valorização da inteligência emocional, a gente consegue trazer muita informação boa, muita evolução para a nossa vida, sabe? Não e assim, é só Patrícia, baboseira, né, ô Luma? Nossa, inteligência emocional não é para mim. Então, vamos explicar um pouquinho o que é inteligência emocional. Gente, inteligência emocional é você se conectar com si mesmo e conseguir tirar o melhor de si, e você se conectar com o outro e conseguir tirar o melhor do outro. Então, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala que se divide em duas como é o modo que fala? Competências. São duas competências, as competências sociais e as competências emocionais. Pessoais, gente, perdão. Competências pessoais e competências sociais. O que é a competência pessoal? É você saber gerir as suas emoções. Em uma situação de estresse, você conseguir, mesmo na situação assim de explosão, você... Não de explosão, né? Mas uma situação em que você tá vendo muita briga. Você conseguir controlar as suas emoções, você gerir as suas emoções, você saber tirar o melhor de si em uma situação de medo, por exemplo. E o que é competência social? É você conseguir tirar o melhor do próximo. Então, por exemplo, se você trabalha numa situação de liderança, você consegue extrair o melhor do seu liderado? Dentro da sua família, eu não tô falando liderança só de um trabalho. Dentro da sua família, todos nós exercemos papéis de liderança. Você consegue tirar o melhor do seu próximo? Você consegue ter empatia pelo outro? Então, é exatamente isso. É você se conectar com si e tirar o melhor de si, e você se conectar com o outro e tirar o melhor do outro. Isso que a Patrícia falou é muito importante, gente, porque o que acontece? No mundo de hoje, nem tanto, mas antigamente, né, Patrícia? Era muito forte a parte do desenvolvimento cognitivo. Então, o que a gente achava? Tô falando assim no mundo, né? Que a pessoa, para ela ter um mega sucesso, ela precisava ser muito inteligente. Ela precisava ter um QI, assim, cara, absurdo. Então, a gente achava que se a pessoa tivesse um QI absurdo, ela ia ser extraordinária na vida. Só que aí começou a vir as coisas e as pessoas começaram a analisar, poxa, mas aquela pessoa ali, que é muito inteligente, ela tá travada em alguma área. E por que isso? Por que essas coisas estão acontecendo? E aí, Patrícia, eu acho legal a gente trazer aquele fato, né? Aquela reportagem lá que a gente... Vamos trazer os dados? Vamos! Gente, incrível! Olha só, 13%, anota isso, 13% das pessoas são demitidas no trabalho por competências técnicas. 13%.
A gente está falando de 87%, a diferença, 87% das pessoas são demitidas por questões emocionais. Seja Ou de seja, gente, comportamento, seja de ações. Olha isso, gente, olha olha a isso. informação. As pessoas, elas são contratadas pelo QI, mas elas são demitidas pelo que é? Pela emoção, pelo comportamento. Olha isso. Elas são contratadas pelo desenvolvimento dela teórico, mas elas são demitidas por comportamento, por questões emocionais. Entenderam E por que a gente 87%, está né, falando? Patrícia? 87%. Esse dado, gente, ficou muito marcado pra gente, porque, gente, pensa só. Pensa nas ocasiões que você conhece, nos amigos que foram demitidos, ou algum problema que você teve em alguma empresa, seja você demitindo ou sendo demitido. Quais foram porque você não sabia fazer alguma coisa? Porque você não tinha aquela competência que era necessária no trabalho. Porque o que eles entenderam, principalmente no mercado de trabalho? A gente está falando de mercado de trabalho, gente, mas isso serve muito para a nossa vida no geral, tá? No mercado de trabalho, você não consegue ensinar com tanta facilidade uma pessoa a ser simpática, a ser agradável, a ser resiliente, a ser empática. Mas você consegue treinar, você consegue capacitar as pessoas para que elas aprendam as competências técnicas. Então, seja na engenharia, seja na enfermaria, seja na administração, seja em qualquer função hoje em dia, você consegue treinar as pessoas. Mas você não. E isso me marcou muito, Luma. Eu vou falar para você, eu acho que eu nem tinha te contado, mas eu já fiz um curso dentro da Disney, né? Que era como encantar os clientes, né? A mágica que eles fazem. E aí tem vários detalhes incríveis, é riquíssimo esse curso. Mas o que mais me marcou? Isso já faz uns 8 anos que eu fiz, mas olha o que mais me marcou nesse curso. Foi na hora que o pessoal da Disney fala pra gente, na hora de você contratar um colaborador, você contrate pelo sorriso. Porque isso é uma das coisas mais difíceis de se ensinar. Olha que forte. E olha como isso tem a ver com a inteligência emocional. Como você conhecer os seus sentimentos, a sua comunicação não verbal, como você... E isso tudo é treinável, Luma. E isso que eu acho bonito. Porque, assim, tem muita coisa do tipo, não, eu nasci muito rabugento, eu nasci mal-humorado, eu nasci pessimista, então eu vou ser assim pro resto da vida. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na hora que você toma consciência, que é parte da inteligência emocional, é justamente você tomar consciência de quem você é, das suas ações e querer realmente mudar, faz toda a diferença. E aí, é por isso que a gente está trazendo inteligência emocional. É assunto de futuro, é assunto de presente, é Total. assunto que as pessoas precisam começar a dar atenção, porque vai fazer parte da maior competência do mercado de trabalho no futuro. Ô, Patrícia, vamos dar um exemplo? Imagina aí, gente, uma pessoa... Vou dar o exemplo realmente do mercado de trabalho, porque é uma coisa que dá para fazer uma analogia melhor para vocês conseguirem entender. Mas imagine uma pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquela pessoa com alto nível cognitivo, e aí ela é contratada. Só que ela tem muita dificuldade de se relacionar com o outro. Ela não consegue extrair o melhor do outro. A liderança dela é falha e ela não consegue extrair. Essa pessoa, por mais que ela tenha um alto índice cognitivo, vocês acham que ela vai conseguir realmente dar o melhor na empresa, aumentar a performance da empresa? Gente, a gente precisa muito analisar isso, porque o que acontece? A empresa, ela nunca gera cresce através de uma pessoa só. É um grupo de pessoas que trabalham para o desempenho daquela empresa. Uma pessoa sozinha, eu não acredito numa empresa grande que eu tô falando, não uma microempresa, né? Mas uma empresa grande, ela vai conseguir sustentar uma empresa grande por muito tempo, que é uma pessoa sozinha. Então a gente precisa ter aliados ao nosso lado, a gente precisa ter um time. E a pessoa que ela não consegue extrair o melhor desse time, ela vai ter uma performance falha na equipe dela e, consequentemente, nos resultados da empresa. Então, uma pessoa que ela... Agora, imagina a outra vertente. Uma pessoa que ela tem... Porque é muito importante, tá, gente? A gente aqui não tá falando que o lado cognitivo não é importante. É importante sim, é muito importante se desenvolver. Então Tanto que a gente estuda muito.
Muito, com certeza. Então, imagina a pessoa que ela tem esse nível cognitivo muito desenvolvido, só que ela alinha isso à inteligência emocional. Ela sabe conversar com a pessoa, ela sabe olhar para um subordinado e extrair o melhor dele, dar um feedback de uma maneira que vai fazer ele crescer e vai motivar ele. Isso, consequentemente, vai melhorar a performance da equipe e vai melhorar a performance da empresa. Então, isso vai melhorar, gente, tudo. Então, não Tudo. adianta apenas a gente saber o racional, mas também só o emocional ajuda muito, vai prosperar muito, mas a gente também precisa desenvolver o nosso lado cognitivo. Por isso que a inteligência emocional, ela é o quê? É você integrar razão e emoção. É você se conectar com os dois. É você extrair o melhor dos dois. Não é apenas usar um ou apenas usar o outro. É você unir os dois. Isso aí. E aí, Luma, eu queria trazer, né, para todo mundo quais são os maiores benefícios, né? Porque a gente falou isso, eu já sei, por que que eu não faço? Então, na hora que você começa a desenvolver essa inteligência emocional, um dos grandes benefícios é a consciência, como eu falei, para saber o porquê que você não está agindo. Porque, gente, algum motivo tem. Concordam? Você quer trazer um exemplo mais didático, Luma? Deixa eu pensar. Vou trazer um exemplo meu, tá, gente? Que eu sempre falo do meu medo de falar em público. Então, por exemplo, eu tinha muito medo. Então, quando eu apresentava trabalho, vou falar dessa forma assim para vocês conseguirem fazer a analogia. Quando eu ia apresentar um trabalho, eu ficava muito nervosa. O meu racional, ele sabia que eu era capaz de fazer. Eu sabia que eu poderia chegar na frente de todo mundo e falar. Mas por que que eu não fazia? Por que que tinha esse desalinhamento nas minhas emoções que me impedia de agir? Que me impedia de fazer? Porque eu já contei pra vocês que na minha infância passei por uma situação e coisa e tal, que isso me trouxe um remorso. Então, no meu subconsciente, no meu emocional, o entrave que tava era o quê? Que eu não podia falar porque eu ia errar e eu me ridicularizar. Esse meu bloqueio era totalmente emocional e eu não tinha a menor consciência que um fato da minha infância ocasionou isso tudo. Eu não tinha a menor consciência. Para mim, eu só não gostava, eu só não tinha nascido para falar em público. Para mim, eu era assim, eu era tímida, eu não nasci para falar. E eu achava que era totalmente dessa maneira. Só que não, era um desalinhamento nas minhas emoções devido a um evento do passado que aconteceu e que trouxe um reflexo muito grande nesse meu lado de exposição. Eu não gostava de me expor. Mas não era, porque no meu racional, eu falava assim, cara, eu não gosto, não é da minha área, não é minha praia. Mas eu não tinha aquela coisa assim de... Gente, é muito assim, quando a gente tem um desalinhamento nas nossas emoções, a gente sabe exatamente o que fazer. Eu sabia que eu tinha que chegar lá e apresentar o trabalho, porque era parte da minha nota. Mas me bloqueava de uma tal forma que eu não conseguia agir. E isso faz muito parte da inteligência emocional, porque quando a gente... a inteligência emocional é a gente usar as emoções a nosso favor também. Entendeu? Então, eu sempre falo isso. Agora eu consigo fazer, por quê? Porque eu consigo ter um controle das minhas emoções. E o medo, ele não me paralisa mais. Eu sinto o medo, né, Patrícia? É legal a gente falar isso, que a gente sente, tá? Eu não fico super tranquila, não tem mão suando. Gente, sua! A gente sente o medo, só que a gente consegue gerir as nossas emoções. A gente consegue, não vou falar controlar, gerir as nossas emoções. Então, a gente consegue agir apesar dos sentimentos que a gente tem. Então, esse é o legal de você desenvolver a inteligência emocional. E aí, gente, presta atenção, pega o que a Luma falou da parte de gerir. Lembra que logo no começo eu falei para vocês que a parte emocional é a parte animal, a parte do instinto que a gente não tem como controlar? É a parte justamente que vem e que você não tem esse controle sobre a emoção do tipo, não, eu não quero sentir medo, então eu não vou sentir. Não quero sentir o batimento acelerar, não quero sentir a mão suar. Não tem isso. Você vai sentir. O que você vai fazer é, mesmo sentindo isso, como que eu vou reagir? E aí entra a parte linda da inteligência emocional, que é justamente você pegar a sua emoção e usar a razão para gerir. Então, é como se fosse uma coisa junta, sabe? Yin e Yang, que se complementam. Então, elas precisam caminhar de forma conjunta.
ok? E aí eu queria trazer também os benefícios. Além disso tudo que a Luma falou, tem melhorar os seus relacionamentos interpessoais, tem aumentar a sua produtividade. Porque eu vou trazer um exemplo, nesse caso de produtividade, eu vou trazer um exemplo meu. Eu costumava procrastinar muito o que eu precisava fazer. Por quê? Porque eu tinha autocrítica lá no céu, perfeccionismo ao extremo. Então eu ficava assim, olha, depois eu faço, porque vai me dar tanto trabalho, eu vou ter que refazer tantas vezes, eu sei que não vai ficar perfeito, que não adianta, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Então, na hora que você começa a entender como é que você funciona e gerenciar isso, agora o que eu faço? Eu faço, e aí eu parto daquele princípio, né? Antes feito do que perfeito. Vou fazer, se eu puder melhorar amanhã, ótimo, mas deixa eu fazer do jeito que eu consigo, o melhor que eu posso hoje. E é muito importante também trazer, gente, essa frase, ela é meio capciosa, porque uma coisa é você melhor feito do que perfeito e antes feito do que perfeito, que são duas coisas completamente diferentes, tá? O melhor feito do que perfeito quer dizer que você não vai buscar melhoria, você não vai buscar fazer o seu melhor. E o antes feito do que perfeito é antes eu faço e com a prática eu busco a perfeição, ok? Isso é super importante. Ah, Adorei. linda. Outra benefício muito bom da inteligência emocional é você conseguir enfrentar pressão, crise, Sim. desafio. Porque quando você tem a inteligência emocional, você consegue enfrentar as coisas da vida com maior clareza, com maior serenidade. E quanto menos estressada você fica nessas situações de crise, melhor você pensa. E quanto melhor você pensa, melhor são as decisões que você toma. Vocês Melhor entendem você como é um age. ciclo? É um ciclo total. E assim, esse benefício que você falou, ô Patrícia, é muito legal, porque a gente consegue identificar mais as nossas emoções. E foi o que eu falei, a gente não vai deixar de sentir, só que a gente vai conseguir gerir melhor. Então, por exemplo, eu fico muito atacada na TPM, né? Não sei você, como você fica, mas a Já minha fiquei TPM, muito. geralmente eu fico assim, eu fico desanimada, sabe? Eu fico meio triste, coisa e tal. E eu sei que eu fico assim. Então, hoje eu consigo o quê? Usar recursos que me ajudam a controlar. Então, eu sei que eu fico e eu sei o que eu posso fazer para melhorar isso. Então, assim, você consegue identificar melhor as suas emoções. E quando você consegue identificar melhor as suas emoções, você consegue agir melhor em meio aos acontecimentos da vida. Né? Eu acho muito Isso legal aí. também a gente falar isso. Gente, Mais uma inteligência emocional coisa. é vida, tá? É. A gente é muito fã, né? Então, e olha só, se vocês tiverem perguntas, bota aqui que a gente vai respondendo, tá? No final a gente pega tudo e responde. Outra coisa que é muito boa da inteligência emocional, você começa a aprender a lidar mais fácil com mudanças, que é diferente de lidar com crises. Tem pessoas que têm essa dificuldade de lidar com mudanças. E isso tem muito a ver com perfil comportamental, né, Luma? Que a gente já falou em algumas lives e a gente vai trazer sempre mais informação sobre isso, porque é muito rico. Mas lidar com mudanças nem sempre é uma coisa muito fácil, né? Então, por exemplo, nessa coisa de coronavírus, a gente, em março do ano passado, começou a ter uma vida completamente diferente do que a gente tinha, né, até então. Todo mundo teve que fazer mudanças enormes na vida. Seja de home office, seja de homeschooling, seja, enfim, de lidar com o fato de sair de máscara, de não poder sair de casa, de não poder fazer compras, enfim, um monte de coisas. Qual a grande diferença das pessoas que lidaram bem com isso e as que não? Normalmente, assim, a maioria que não lidou bem e que sofre mais é porque não conseguiu ainda ver os pontos ou focar nas coisas que mudaram e flexibilizaram, sabe? É aquela coisa de você se flexibilizar para o novo. Porque a gente não consegue pegar e mudar a situação que está agora. Eu tenho controle sobre isso? E aí entra a inteligência emocional. Eu tenho controle sobre o coronavírus? Não tenho controle. Infelizmente, eu não tenho controle. O que eu posso fazer, então? É me resguardar, é adaptar a minha vida. E isso de forma mais leve. Eu não estou falando que não é para a gente sofrer pelo sofrimento alheio. Muito pelo contrário. A gente sabe que é uma situação gravíssima
e que tem muita gente sofrendo. Não só E muito pelo da contrário, doença, né? come de fome, de desemprego e questões econômicas. Isso não está em questão aqui, tá, gente? Até porque a empatia, ela é uma das competências da inteligência emocional, a competência social. Então, aqui a gente não está entrando nesse mérito. A gente só está entrando no mérito que a gente não consegue controlar. Então, o que a gente pode fazer para controlar o que a gente pode controlar? Porque, assim, o que o outro faz, o coronavírus, as circunstâncias do mundo, a gente não consegue controlar. Mas a gente consegue controlar os nossos impulsos. A gente consegue controlar as nossas ações. A gente consegue se controlar. Então, assim, é você olhar para si, você conseguir analisar, tirar o melhor de si realmente, sabe? É você olhar para si, enxergar o melhor de si e conseguir dar o melhor de si para o outro também. Exatamente. E o que a gente está falando aqui, gente, não é coisa simples, não, tá? Eu não estou falando que hoje, depois dessa live, com o que a gente está falando para você, trazendo de consciência, dica e etc., você vai sair daqui, e a pessoa mais inteligência emocional da vida. Não é isso, sabe? Mesmo porque a gente é um desenvolvimento que você precisa, é uma evolução que você precisa alimentar diariamente, em todo momento, em cada situação que acontece. Então, É um processo, né, Patrícia? É um processo. É um processo que não acaba, né, Luma? Porque, assim, Que não acaba. se eu pegar a Patrícia de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, era uma. Hoje eu sou outra. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou ser uma completamente diferente. Outra completamente diferente. Por quê? Graças Porque a eu Deus. olho... Graças que a gente a só Deus, vai exatamente. evoluindo. Exatamente. Então, a cada situação que acontece, quando eu reajo de uma forma que eu não gostaria, eu já tenho aquele impulso de tipo assim, poxa, eu não devia ter agido assim. Ou então eu não devia ter reagido assim. E isso faz toda a diferença. Eu vou trazer essa mudança, né, que a gente estava falando de corona, eu vou falar de outra coisa. Você consegue controlar, Deixa por eu só exemplo... falar uma coisa rapidinho, Patrícia. Claro. Que você usou esse termo aí. Gente, e o bom da gente conseguir identificar as nossas emoções, igual que a Patrícia falou, quando eu reajo errado a alguma coisa, você consegue reconhecer melhor os seus erros. E aí a gente consegue não apenas se perdoar, mas como também pedir perdão às pessoas que a gente magoa. Porque a gente, às vezes, magoa muitas pessoas sem que a gente tenha a menor consciência. Então, quando a gente assume isso, por isso que a Patrícia ela tá falando tanto se dar melhor com o outro. A gente tá aqui trazendo tanto essa coisa, porque realmente a gente consegue identificar melhor as nossas ações e consegue olhar para o outro com mais amor, com mais compaixão, pedir desculpa, se colocar na situação de humildade e falar, poxa, eu errei com você, você pode me perdoar? E isso é muito importante também. Só queria complementar aí o que você falou. Não, e para falar isso que você está falando, Luma, precisa de um autocontrole, de uma inteligência emocional absurda, porque são E quebrar o orgulho. Tipos de perdão. Quebrar o orgulho. E olha só, gente, perdão não é importante só quando você pede pro outro, tá? É importante você pedir para você mesmo. Se auto-perdoar. E isso é um assunto que eu amo, que a gente pode entrar aqui e ficar horas. Mas vamos voltar para a inteligência emocional e como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas sabendo o que elas precisam fazer, Luma, como elas podem fazer a diferença, como que elas podem fazer a mudança para começar a agir. Vamos de dica? Então, vou dar a primeira dica, hein? Vou até pegar aqui. Gente, leiam este livro. O nome é O Poder da Autorresponsabilidade. Gente, é um livro pequeno. Pequeno que eu digo, ele é pequeno de tamanho, ele é fininho. Mas por que a gente trouxe ele como um ponto importante? Um livro normal para ele. Ele é bem pequenininho. A gente lê em 3 horas, no máximo. É bem por aí mesmo. Mas a Luma falou que a gente lê em 3 horas. Mas por que a gente trouxe ele hoje? Porque ele, na verdade, ele não é só um livro sobre, né, inteligência emocional. Ele não vai te trazer um monte de teoria. A coisa mais importante que tem nesse livro são os exercícios que ele propõe você a fazer. Então, ao longo do livro, você vai ter que parar, fechar o livro, pegar um caderno e responder muitas questões sobre você, sobre o que você pensa, sobre quais são as suas verdades. Então, só esse exercício de fazer este livro já é incrível. A gente não ganha 1 centavo para promover esse divulgar. livro, que fique super claro.
mas é porque realmente é um livro que faz toda a diferença na vida de todo mundo que lê. Se você lê e você aplica, você responde, você para e pensa nas respostas, eu garanto que vai ter diferença na sua vida. Então, essa é a Gente, primeira sem dica, né, contar Luma? que primeira dica, e ele também tem um testezinho de inteligência emocional para Do você Daniel se Goleman, autoavaliar, do não Daniel é, Goleman, que é o Luma? pai da inteligência emocional. Isso. Então, esse livro é excelente. E eu vou trazer para vocês como eu tenho desenvolvido e como eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e etc. Que foi através da meditação. Eu comecei pelo mindfulness, então é uma coisa que eu pratico diariamente. Eu converso muito com a Luma sobre isso. É uma prática que, no começo, para mim, era um terror. Terror. Porque, imagina, eu que sou acelerada pra caramba, ansiosa, aquela agitada. Pô, como é que eu vou parar 10 minutos que seja para ficar pensando em nada, esvaziar a cabeça? Eu era a primeira a falar, isso é impossível, eu não vou conseguir nunca, 10 minutos vão ser uma eternidade, não adianta. E aí, o que eu fiz, Luma? Eu peguei um aplicativo, gente, para quem quiser, é Headspace, eu uso até hoje, mesmo fazendo curso de instrutora de meditação. Eu amo, por quê? Porque ele tem uma meditação guiada. Então, ele ajuda você a voltar o tempo inteiro para a meditação, né? Porque qual era a minha maior dificuldade? Era sentar e ficar sem pensar em nada no silêncio. E isso, para mim, até hoje, é um desafio. Por mais que esteja melhor, ainda é um desafio. Então, eu comecei com 3 minutos. Aí, depois que eu peguei prática, que eu gostava, e que os 3 minutos passavam razoavelmente rápidos, eu passei para 5, passei para 10. E, diariamente, eu faço esse exercício de 10 minutos, que já faz Gente, é incrível. 10 minutos já é capaz de fazer uma transformação absurda na sua consciência, na sua atenção plena, e, enfim. Tem benefícios corporais, né, de saúde, tanto física quanto mental. E aí, hoje em dia, para mim, fazer prática de 20 minutos, de 25 minutos, já virou uma coisa normal. E através dessa atenção plena, você passa a ter mais consciência corporal, mas também do tipo de pensamento que você tem, das suas emoções. E qual foi a maior diferença que eu senti, Luma? Que tem tudo a ver com a inteligência emocional. Através da meditação, eu consegui perceber quando o sentimento ou a emoção estava vindo. Então, na hora que eu tô ficando estressada, ou nervosa, ou ansiosa, ou impaciente, eu consigo sentir que tá vindo. E consigo agora, com mais consciência, dar uma... O que eu vou fazer com esse sentimento aqui? Eu vou realmente... Porque uma frase que a gente escuta, que é muito importante, e eu acho que a Luma vai trazer brilhantemente, é aquela de usar a emoção certa na intensidade certa e no momento certo. É exatamente isso. Porque a inteligência emocional é isso, gente. Não é você ser sempre parecendo um Buda, sabe? Não é Eu você não ser sou... sem emoção. Não Não, é você não não ter é. emoção. Você vai continuar tendo. Só que é você usar a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. E é isso. Então, o que eu faço agora? Quando eu sinto a emoção vindo, eu penso, gente, agora para eu ter uma reação mais enfática, mais eu preciso brigar por alguma coisa que eu preciso, ou alguma coisa mais intensa, ou não, eu preciso me acalmar, respirar fundo, falar mais baixo. É isso que é o gerenciamento das emoções, não é você ficar apático. Não é você abaixar a cabeça para tudo que acontece, não é tudo, não, pode deixar, tudo vai ficar bem, não é isso. Então, olha, a gente já trouxe O Poder da Autorresponsabilidade, que é um livro excelente para ter na cabeceira, ler, reler e fazer o exercício várias e várias vezes. O exercício de mindfulness, que aí tem, Luma, o Headspace, tem o Calm, tem alguns aplicativos hoje em dia, até no YouTube, você acha, sabe? Tem muita gente que faz meditação aqui no Spotify também Instagram você acha? mesmo, no Spotify.
E é isso, gente. E é buscar E ler. outra coisa também, né, Patrícia, que ajuda muito também no autoconhecimento, no desenvolvimento da inteligência emocional, é o processo de coaching. Ajuda muito você fazer coaching, é muito poderoso, você consegue desenvolver um autoconhecimento muito grande, você começa a se conectar melhor consigo. E quando você começa a se conectar melhor consigo, não adianta, gente. A gente expande isso. E Meditopia também. Aham, tem Meditopia Super, também. Mária. Meditopia é excelente. Se falta fazer, usa a live que a gente acabou de falar, porque você sabe que precisa fazer, você tem o aplicativo e não está fazendo, né? Já fica a dica, hein? E com isso melhora as relações à sua volta. Então, assim, é uma coisa que ajuda muito também. Então, eu acho que é isso, né, Patrícia? É isso por hoje, gente. Agradecemos imensamente a presença de todos. É um assunto que, se deixar, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas falando com vocês. Se tiver dúvida, comentários e etc., manda pra gente por inbox, manda pra gente por direct, manda pra gente por comentários, tá bom? E vamos que vamos, Luma. Um Um beijo, gente. Gratidão a excelente presença de dia. cada um. E excelente final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira. Então, que vocês tenham um final Yes. de semana maravilhoso. Um Ó, beijo pra vocês. beijo.